Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Tomara que sim. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22. Uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Começando uma semana e a gente espera que a sua, que a nossa, seja uma semana saudável, produtiva e abençoada por Deus. Que o zeloso guardador esteja sempre ao nosso redor. Por onde a gente for, por aqui, por ali, por acolá, aonde quer que ele esteja, que ele esteja à frente, do lado, na retaguarda. É isso que a gente espera. Então, uma semana positiva para todos nós, né? A opinião está começando aqui. Hoje a gente entrevista o deputado federal José Medeiros, por enquanto, do Podemos, né? Ele daqui a pouco vai sair do partido e tomara que ele fale aqui no Opinião para onde ele vai, né? Porque até agora ninguém sabe, nem ele sabe. O Opinião está começando e você pode, inclusive, interagir com a gente, não é? Política é o prato do dia, da noite no caso, né? E o Medeiros está aqui, você tem alguma pergunta, sugestão, crítica, elogio, porque ninguém é de ferro, enfim, esteja bem à vontade para participar com a gente aqui do Opinião, que começa nesse instante, nessa segunda-feira. Opinião que tem também o charme da barba do Lorenberg Alves, meu parceiro, que hoje está insuportável com o microfone de mão. Boa noite, caríssimo. Boa noite, Paulo Coelho. E um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, é você que se liga no Opinião em qualquer canto do mundo, pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br. Obrigadão pelo carinho da companhia, bem como a você que nos assiste já pela página no Facebook da TV Pantanal. Obrigadão pelo carinho da companhia, viu? Deputado Medeiros, muito bom recebê-lo aqui de novo, viu? E eu sei que é difícil, porque às vezes as agendas não batem, mas na hora batem. E o caso de hoje é um exemplo disso, né? Bom tê-lo aqui nessa bancada aqui para a gente prosear um pouco sobre política. Eu já mencionei aqui, eu vou começar o programa falando de política partidária propriamente. Tá um imbróglio aí, rapaz, que eu não sei o que vai virar disso tudo. O Medeiros está no Podemos, mas o Medeiros é bolsonarista, ele não abre mão disso. Só que o Podemos tem o Sérgio Moro, que até agora é pré-candidato à presidência da República. Não dá liga isso aí. E o senhor, caríssimo deputado, vai para onde, já que dois tucanos, entre aspas, não estão se picando? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Então, o Moro estava lá nos Estados Unidos ganhando seu dinheiro lá, tranquilo, em dólar, né? E aí veio para cá, complicou meu lado, né? Então, nós estávamos com o partido montadinho, os deputados todos já com as chapas praticamente prontas, né? E aí, de repente, o partido resolveu aí, Álvaro Dias e mais alguns do partido resolveram montar uma chapa para presidente da República e se ajeitou de um lado, desajeitou de outro, porque as chapas que estavam prontas todas foram por água abaixo, porque no partido era assim, quem não era Lula era Bolsonaro. Os deputados de Pernambuco e Bahia, eles estavam com Lula, o restante do país estava com Bolsonaro. E no momento que o ex-ministro Moro chegou, isso aí foi que nem caminhão em partida de futebol de rua, né? Foi cada um para um lado, porque aqueles candidatos todos que se formaram com a perspectiva de apoiar o Lula ou o Bolsonaro, né? Então a minha chapa aqui mesmo, ela se dissolveu, então não tinha como. E mesmo eu aqui estava com a perspectiva de ir ao Senado, ele mesmo já, de cara, o Álvaro Dias veio aqui, pediu para eu sair antes, eu falei, não vou sair antes da janela, vou sair. Fui lá, conversei com o Moro e fizemos um acordo de cavaleiro que eu sairia agora durante o prazo da janela, né? De fato, isso vai ocorrer. Mas dificultou a situação e então agora não resta outra saída. E isso traz um prejuízo porque o partido estava montadinho, estava com mais de quase 70 vereadores, muitos prefeitos, né, que a gente tinha. Eu peguei o partido, só tinha 2 vereadores. Isso é ruim, você ter que sair de partido,
muito chato. Eu passei 17 anos num partido só e depois ter que sair assim. Mas é o que tem, né? Então a gente tem que seguir o caminho. Qual partido que o senhor vai? Ou quais os partidos que o senhor, se você não quer dizer aqui? Não é que não quero, não. É que eu tenho que conversar amanhã com o presidente ainda, porque já que você vai estar no grupo, tem que... O presidente tem alguns partidos que estão na base, ele, obviamente, tem um grupo de apoio, que é o PRB, o PP e o PL, que estão mais ali apoiando, né? E ele está mais ou menos distribuindo o seu pessoal nesses partidos aí. E amanhã, como aqui a situação do Senado já ficou, o Valdemar não abre mão e o senador Hélito também não abre mão de sair ao Senado, o presidente propôs a ele para sair ao governo aqui, para que abrisse mas ele não quer a vaga para que eu saísse ao Senado, mas não foi possível. Então eu tenho que sair a federal, né? Saindo a federal, tem que ver em que partido que sairia. Então, tem que ver se sai no PTB, no PRB, para onde ele vê que... Quem vai definir é o presidente, então, amanhã? Vai definir amanhã. É o presidente que vai dar o norte amanhã. Vai dar o norte amanhã. Então, eu encontro com ele amanhã, então a gente vê se vai no PL, então a gente define isso amanhã. Então tá, a gente vai estar amanhã monitorando. E tem que ficar num partido também que não esteja sujeito o governador de sorver, né? Tem mais detalhe também, né? E tem o fator federação também, né? Se na matemática lá, na hora de colocar... Bom, enfim, a gente vai estar diluindo esse assunto, porque o Lorenberg também é cheio de argumentos e questionamentos sobre isso, que tem feito, inclusive, ao longo dos dias, porque é um assunto que a gente também está tentando puxar para cá, puxar para lá, tentando entender essa aritmética aí da tal federação, uma vez ela ocorrendo entre esses partidos aí. Eu vou chamar, por falar em Lorenberg, que está aqui ávido para falar, por favor, professor. Deputado, antes de mais nada, registrar aqui a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui. O nosso programa ganha e ganha muito com a sua presença. Eu vou pegar carona nessa resposta, mas trazendo um outro lado desta moeda. De acordo com o jornal A Tribuna de Rondonópolis, no dia 28 28 de janeiro desse ano, o senhor teria garantido que a direita terá um nome forte para concorrer ao governo do Estado. E aí vem a minha pergunta. Quem é esse nome forte, deputado da direita, que virá concorrer para disputar o governo do Estado? E qual a densidade eleitoral desse homem forte da direita? Esse nome, naquele momento, a expectativa era o Hélito Fagundes, né? Mas hoje a expectativa, e isso está sendo bem gestado, quem está gestando essa candidatura é o presidente Jair Bolsonaro, foi bem conversado já até antes de ser falado o nome do Hélito, tinha sido falado com esse nome aí, que é o Nilson Leitão. O presidente teve muito tempo com ele no Congresso e tinha convidado ele para ser candidato. O próprio Nilson tinha sugerido, falou, olha, eu acho que para acomodar todas as situações de Mato Grosso, o candidato lá tem que ser o Hélito. Falou, eu tô bem a cavalheiro. E ele propôs, então, que o Nilson ajudasse eu e o Vitório Gale a montar a chapa aqui. Não deu certo, e então o presidente até na terça-feira brincou com ele. Falou, Nilson, eu coloquei uma tarefa lá, uma missão para você não cumpriu, então é você mesmo. E no outro dia ele foi lá para o Palácio do Planalto e até se reuniu com o Flávio depois, e de lá para cá as conversas têm se intensificado, então essa situação tem evoluído. Então, provavelmente o nome da oposição aqui ao Mauro será o Nilson. Por qual partido ainda não sei, mas não sei se pelo próximo, não sei qual partido ele vai definir aí com o presidente da República. Com apoio do Bolsonaro? Não é nem com apoio, ele é o candidato colocado pelo presidente. Nilson Leitão. Mas aí, respondeu? Você quer... Então quer dizer então que, deputado Medeiros, para você já é absorvida
a ideia de disputar a reeleição, devido ao quadro que já está instalado aí. Porque não adianta você querer esse resultado diferente fazendo a mesma coisa, né? Sair candidato aqui, enfrentando enfrentando o candidato que esteja com o apoio do presidente, o resultado eu já sei qual é, né? Então, não dá para... Por exemplo, se sair, eu já sei que pode ser o Neri vitorioso ou o Wellington vitorioso, mas com certeza o vitorioso não serei eu, né? Então, naquela eleição de 2020, a gente viu qual foi o resultado, né? Eu estava ali entre os primeiros colocados. Quando o presidente entrou na campanha da Coronel, a coisa rachou, a direita rachou. O gráfico, ele foi assim, foi inversamente proporcional. Conforme a Coronel subia, eu descia. Então, eu não vou... Repetir o erro. Não vou repetir. Então, nesse momento, eu só sairia, eu até falei, só sairia se fosse com uma anuência do presidente. E conversei com ele recentemente, falei que ele falou, conversamos a respeito disso. Então ficou bem acertado que o Valdemar quer manter esses candidatos que estão indo para a reeleição, e o presidente conjecturou se eu poderia dar mais esse voto de confiança. Eu falei, não, tranquilo. Já teve conversa com o Bolsonaro sobre isso? Já. Da outra vez ele não me pediu para que retirasse a candidatura, né? Então, dessa vez conversamos e está tudo certo. Então está definido, então. O presidente teve conversa com o Medeiros com o presidente sobre essa questão aqui da senatória, porque até então já tinha essa conversa, que lá atrás o Bolsonaro tinha dito, né? Quando especulado sobre nomes ao Senado em Mato Grosso, ele dizia Medeiros, né? Só que aí ele nem sonhava em entrar no PL. O Bolsonaro foi pro PL, depois tem a questão partidária, tem o Valdemar, tem os candidatos à reeleição, que é o caso, por exemplo, do Wellington. E aí agora a ordem é essa, então. Política do possível, né? Ele queria formar uma base forte ali, numa zaga, vamos dizer assim, queria colocar a Bia Kicis, por exemplo, em Brasília, teve que colocar a Flávia Arruda, que era do PL, né? Lá no Paraná, por exemplo, ele tem que colocar o Jacobo. Aqui ele vai ter que colocar... Enfim, é a situação e política, você tem que... Arte possível. Lorenberg. Deputado, se a política é uma arte do possível, vamos, hipoteticamente, traçar um quadro aqui. Imaginemos, por exemplo, que o Wellington, que o Nilson Leitão não saia candidato ao governo do Estado e o PL aproxima-se do governador Mauro Mendes, que, por sua vez, sai a candidatura à reeleição, e o Wellington Fagundes faz parte dessa chapa concorrendo ao Senado. O senhor, filiando ao PL, o senhor pediria voto para o governador, subiria no palanque, ajudando a campanha do governador, ou não? Ou como ficaria? Com certeza não. O governador não? Não. Não porque... Por uma Sabe questão... que a política, ela é nuvem. Ela não. Essa água aí eu posso dizer que não bebo. Isso é uma questão de coerência. A política pode mudar, mas a coerência você tem que manter. Eu falo porque eu tenho falado por N vezes aí que o governador Mauro Mendes não tem feito política, ele tem feito negócios e não os negócios de Mato Grosso. Então, por N motivos, não pediria voto para o governador Mauro Mendes. E o presidente Jair Bolsonaro, com certeza, se ele for para uma coligação dessa, vai puxado pelas ventas. Não vai espontaneamente. Nós estamos conversando aqui com o deputado José Medeiros. Você sabe que é um momento de definições, não é? Porque o negócio baralhou tudo aí e agora está chegando a hora da onça beber água. Todo mundo definindo. Amanhã o Medeiros definir para onde que ele vai. Amanhã, no Opinião, eu quero dar essa informação, viu? Durante o dia eu vou monitorar, encher as paciências da Ana Carla, do Medeiros também. E aí, meu chato, o que se definiu aí? Porque amanhã a gente vai falar aqui... Amanhã até às 15 horas eu te dou essa resposta. Então a gente vai informar amanhã aqui no Opinião sobre isso, então. Opinião dá um tempinho só e volta já após o intervalo comercial, em um instante só.
Pois bem, a gente retoma a entrevista ao vivo aqui nesta noite de segunda-feira com o deputado federal José Medeiros. O www.gazetadigital.com.br tem nesse instante os seguintes destaques. A gente fala sempre dos números da pandemia. Acompanhem com a gente aí, ó. O balanço de mortes do novo coronavírus aponta que Mato Grosso registrou 22 novos óbitos da doença no último fim de semana, totalizando 14.822 mortes desde o início da pandemia. Mais 1.257 contágios foram somados à contagem do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, que foi divulgado nesta tarde de segunda-feira. Você pode acompanhar aí, com isso, o número total de infectados pela Covid-19 em Mato Grosso é de 718.209. Desses, 2.143 estão em monitoramento e 700.617 são considerados já os recuperados, de acordo com a Secretaria. Então, tá aí, portanto, mais detalhes você acessa aí www.gazetadigital.com.br e saiba mais detalhes dos números da pandemia. Um outro destaque também aí do GD, ainda sem decidir sobre uma possível candidatura ao governo do estado, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do MDB, voltou a fazer articulações políticas nesta segunda, 14, em que se reuniu com o Fórum Sindical. Ao ser questionado sobre uma possível aliança com Carlos Fávaro, do PSD, o Emanuel afirmou que ele é, abre aspas, simpático, enquanto Mauro Mendes, do União Brasil, representa arrogância. Mais detalhes aí também, mais esse quiprocó sobre esses bastidores aí no www.gazetadigital.com.br. Pelo menos, Nuremberg, eu acho, cá, pensando aqui com os meus botões aqui, o Emanuel não é bobo nem nada, né? Porque quando ele vai logo onde, até pouco tempo atrás, se não agora, era o maior problema do Mauro Mendes, que era o servidor público, ele foi lá e já chamou a turma para conversar e de repente consegue ali uma coalizão, consegue ali um voto de apoio, ele já sai com um ponto a seu favor, né? Ou não? O que você pensa disso aí, dessa cartada do prefeito de Cuiabá? Paulo e amigo ouvinte, telespectador, de fato, o Emanuel Pinheiro tem um trânsito muito tranquilo com o servidor público. Aliás, o servidor público ajudou muito o Emanuel Pinheiro na reeleição, na candidatura dele à reeleição. E ele tem tido esse bom trânsito ainda. Claro que o governador do estado, não tenho dúvida nenhuma, que tem dificuldades com o conjunto do servidor. Tem muitas dificuldades. E aí o Emanuel Pinheiro, como está articulando, ou pelo menos está deixando a dizer, ou deixando as pessoas acreditarem, que ele está articulando uma candidatura ao governo do estado. Eu, particularmente, não acredito que ele, prefeito da capital, venha sair candidato ao governo do estado. Não virá. Mas que ele está trabalhando para um outro nome que possa vir, isso, de fato, ele está fazendo. Estava vendo aqui, eu concordo, eu vou passar para o Medeiros, mas eu tenho aqui uma informação que me chegou agora do Gazeta Digital, acabamos de ler aqui, mas tem outra que chegou aqui agora, dizendo que o seguinte, é do meu amigo Alain Mesquita, do Grupo Pro Lula decide lançar candidatura ao governo de Mato Grosso e Senado. O grupo de partidos e lideranças responsáveis pela organização do palanque do ex-presidente Lula, do PT, bateu o martelo e decidiu que irão lançar uma candidatura para disputa ao governo e Senado Federal em Mato Grosso. O objetivo é reforçar o núcleo de apoio do petista por meio
da federação partidária que foi firmada entre PT, PCdoB e PV, aquele casamento aí de 4 anos. Em entrevista ao Gazeta Digital, a coordenadora do grupo, deputada federal Rosa Neide, do PT, que vai estar conosco aqui depois de amanhã, ela afirmou que a definição de nome já deve ocorrer nas próximas semanas. Abre aspas, nós decidimos que nós iremos ter candidatura ao governo e ao Senado Federal e também federais. E o nome vai sair desse grupo da federação. Mais detalhes aí nessa matéria assinada pelo Alain Mesquita no www.gazetadigital.com.br. Todo mundo já está, né? Eu acho que, bom, sei lá, eu penso assim que não há que se perder tempo nesse momento, né? Mas também entrar para fazer firula também não acho que vai... Quem serão esses nomes? Eu tento vislumbrar. Eu sei que o Barranco, deputado estadual, foi cotado aí para sair ao Senado. Mas não sei se ele vai... Eu ouvi falar que o Jurubeba estava saindo a governador. Pode ser que seja o Jurubeba. O Jurubeba, grande homem. Mas, enfim, o que você acha dessa história do PT aí? Rapidinho, só para passar para o Medeiros aqui. Não, ele tem que fazer palanque. De fato, todo candidato à presidência da República precisa de um palanque. Agora é preciso saber qual é o nome que virá da esquerda para disputar o governo do Estado. Eu acho não. Não pode sacrificar o Lúdio, que tem uma reeleição quase que garantida, para disputar o governo do Estado. Não pode também rifar a candidatura à reeleição da Rosa Neide. Tem que pegar e tem que escolher um outro nome. E vai dar PT no sentido de perda total, hein? Se não pensar direitinho, não é PT de Partido dos Trabalhadores, não. Se não pensar direitinho, vai dar perda total, porque vão perder um deputado estadual quase, né? Nem o Lúdio, o Barranco também tem uma base boa, enfim. Eu acho que devia lançar a Rosa Neide governadora e o Lúdio de vice, e o Barranco ao Senado. Acabava tudo. Mas meu caro... Aí perderia a cadeira da Assembleia e a cadeira da Câmara. Exatamente, né? Mas ele não quer nada também. Ele é candidato à reeleição. Lorenberg, aproveita que você está com o microfone já aí a postos, vamos emendar aqui a abertura de perguntas para o nosso querido deputado Medeiros, que a gente tem que abordar também, afinal de contas, seja para onde ele for, reeleição, Senado, governo, tem que mostrar, tem que falar o que fez, o que tem feito lá no parlamento. E a gente vai falar sobre a atuação parlamentar dele já já. Deputado, tem um assunto aqui que eu gostaria muito de ouvi-lo, mas gostaria mesmo de ouvi-lo. E eu estou me referindo exatamente ao projeto de lei do governo 191. Recentemente, a Câmara aprovou o requerimento de urgência por 279 votos contra 180. E o senhor, juntamente com mais 6 deputados federais de Mato Grosso, com exceção da Rosa Neide, votou a favor desse requerimento. Para o amigo telespectador entender o que eu estou me referindo, o projeto de lei do governo 191 trata da regulamentação do parágrafo 1º do artigo 176 e parágrafo 3º do artigo 231 da Constituição Federal, ou seja, mineração em terras indígenas na Amazônia. O senhor votou favorável a esse requerimento, deputado. Eu tenho 3 perguntas, eu vou fazer cada uma por vez. A primeira delas, deputado, qual foi a razão, qual foi a motivação que o levou a votar pelo requerimento de urgência desse projeto? Professor Lorenberg, na verdade, eu acho que não é nem de urgência, né? Porque o Constituinte de 88, ele fez o artigo e ele disse que era para regulamentar esse artigo, né? Ou seja, era para fazer um projeto desse, regulamentando a mineração em terras indígenas. E nós estamos 88 para cá, eu tinha 18 anos, hoje eu estou com 52. Então, olha o tempo que esse artigo está sem regulamentar, né? E eu vi uma gritaria porque nós estamos votando. Na verdade, o que o pessoal quer é que não regulamente nunca o artigo, né? E enquanto não se regulamenta,
as terras indígenas têm sido dilapidado o patrimônio deles, o subsolo, tem sido degradado todo esse subsolo. Aqui em Aripuanã mesmo sai 10 quilos de ouro por dia, diamante na reserva Roosevelt. Então nós temos que dar CPF para essas pessoas e, se possível, não dar CPF. Se possível, fazer uma forma de que os próprios indígenas possam formar suas cooperativas e eles fazerem a atividade garimpeira deles, a atividade de mineração, de forma a criar a sua independência financeira, a sua autonomia, da mesma forma que os parecis aqui fazem sua atividade agrícola, né? Mas isso só ocorre se você puder regulamentar, se você puder dar uma coisa. Hoje em dia tem o quê? Tem um monte de gente fazendo isso aí, criando verdadeiros patrimônios bilionários e os índios ficando com nada. E as coisas ficando verdadeiros passivos ambientais. Por quê? Porque um monte de gente fala, olha, aqui não pode ter, você não pode regulamentar isso, porque senão vai acabar com os indígenas. Então, diante desse negócio, não faça, acabam fazendo, não faz de direito, mas acontece de fato. E então, foi diante disso que eu votei esse regulamento de urgência e espero que a gente possa enfrentar essa discussão com muita lucidez, sem pôr ideologia na frente, mas assim, olhando do ponto de vista de interesse do país e dos indígenas. Pode fazer as duas próximas de uma vez, assim, para a gente matar? Ou eu prefiro particular bem separada, porque... São assuntos distintos? São. Então a gente só que eu vou ser bem... Porque senão a gente... Deputado, o Ministério Público Federal já disse que é inconstitucional esse projeto. E mais, ele afirmou o seguinte, em nota, o Ministério Público falou assim em nota, entre aspas, eventual escassez ou dependência externa para a produção de fertilizantes ou em benefício de um setor específico da economia, por mais relevante que seja, não podem servir ao propósito de fragilizar ou aniquilar o direito constitucional dos índios às terras que tradicionalmente ocupam e ao usufruto exclusivo de suas riquezas. Eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito. São duas questões. O Ministério Público Federal diz que é inconstitucional e não se pode agredir o direito dos índios. Eu também acho que não pode agredir o direito de ninguém, não é só dos indígenas, não. Primeiro que está falando besteira. O subsolo não é dos indígenas, não é de ninguém. O subsolo é da União. O subsolo é da União. Começa por aí. Agora, o que se quer é regulamentar uma coisa que ficou dita lá em 1988, que era para regulamentar. Agora, lógico que quando sai um negócio desse, todo mundo quer dar uma lacradinha. É incrível como hoje todo mundo quer se meter no papel legislativo. Não é só alguns do Ministério Público, não. É mais um povo aí do outro lado também que adora se meter. Eu penso que nós temos que discutir lá, e se o Ministério Público acha que é inconstitucional, depois ele entra lá no STF, junta mais uns 2, 3 militantes lá, e aí tudo bem. Quer derrubar, derruba. Mas nós vamos discutir isso lá, queiram eles, queiram ou não. Nós temos que enfrentar esses temas. Porque sempre tem a gritaria e não se faz. E ainda bem que nós temos um presidente com coragem agora que falou, nós vamos votar isso. Quem tiver mais voto ganha. E estamos enfrentando. Agora, você não enfrentar esses temas é você empurrar o problema sempre para frente, sempre para frente. Eu acho importante a gente fazer isso e poder encerrar essa questão de uma vez por toda, porque nós estamos aí fazendo essas coisas, a Amazônia cheia de ONGs, vem milhões para essas ONGs e os indígenas continuam na miséria. Você vai aqui em Luciara, Santa Terezinha, em tudo que é lugar, os indígenas passando fome. Eu penso que nós temos que começar a enfrentar isso de vez.
Deputado, eu li o projeto todo. São 46 artigos. E eu destaquei aqui o artigo 1º, item 2, que diz o seguinte: esta lei não se aplica, item 2, às áreas em processo de demarcação de terras indígenas na data da publicação desta lei, que serão regidas pela legislação específica relativa às atividades de que se trata esta lei, sem prejuízo do disposto nos artigos 8º e artigo 37. E aí eu vou acrescentar aqui, para esse trecho, o artigo 37 do mesmo projeto de lei. O estudo técnico prévio poderá ser realizado ainda que haja processo de demarcação de terras indígenas em curso. Fecham aspas. Gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito desses 2 textos que eu citei, que está no mesmo projeto de lei que eu tive o cuidado de ler. Aqui veja bem, professor Lorenberg, nós estamos há bastante tempo no Brasil, e ultimamente o STF tem entendido, eu acho uma injustiça tremenda. O senhor tem uma terra, por exemplo, aí, sua família está há 150 anos em cima da terra, e vem alguém lá, algum antropólogo, e entende. Ele dá um entendimento de que fala, olha, eu acho, não precisa nem ele ter nenhum dado técnico, eu acho que isso aqui pode ser uma terra indígena. Basta ele achar. E ele cadastrar aquilo ali como uma possível terra em estudo, para estudo de demarcação indígena. Bom, ela já entrou nisso aí. No momento que ele cadastra lá no cadastro para estudo, ela já entra nisso aí. E aí sua terra, o senhor já não pode... Ela já virou terra indígena para todos os efeitos, hoje, na realidade que está. Então, eu acho importante quando você coloca alguma proteção, porque... E nós estamos tentando derrubar isso lá, porque é uma injustiça que se faça. Porque, vamos lá, digamos que passe 20, 30 anos e lá na frente fala, não, realmente não era terra indígena. Você ficou com esse troço embargado, sem poder plantar, sem poder fazer nada, porque alguém achava que era terra indígena. E tem acontecido muito isso. Aqui em Mato Grosso, ali para o lado de Brasnorte, começaram a fazer um estudo para uma possível expansão de terra indígena lá. Está todo mundo sem poder vender soja, sem poder criar gado, sem poder nada. A partir do momento que colocaram no cadastro. A FUNAI fez uma portaria colocando que não ia tratar terras em processo de demarcação como terra indígena, veio o STF e derrubou isso. Então, eu acho importante que haja uma certa ressalva por causa disso. Ok, nós estamos entrevistando aqui o Zé Medeiros, deputado federal, e a gente volta no intervalo, após o intervalo comercial. Amanhã, inclusive, rapaz, o Medeiros vai estar lá em Brasília, tem a conversa com o Bolsonaro, mas também tem uma reunião lá com o ministro Gilmar Mendes para tratar da Ferrogrão, ele e outros parlamentares aí. São assuntos que a gente discute já, que a gente aborda já, após o intervalo comercial, um instante só. E a gente retoma aqui a entrevista nesta noite com José Medeiros, que está aqui à minha esquerda. Não que ele seja de esquerda e nem que ele vá para um partido de esquerda, mas está aqui por acaso. Mas está à sua direita, você que está assistindo aí no seu televisor, está à sua direita, entendeu? O telespectador do Opinião está participando com a gente aqui. Bora ver quem está perguntando aqui para o deputado. Boa noite. Vamos falar sério. Seria bem interessante se o deputado José Medeiros fosse governador, pois não vamos ter escolhas. Cuiabá e Mato Grosso precisa de você, Medeiros. Kleber Lucas de Araújo, Boa Esperança, Cuiabá. Então, quando colocou Kleber Lucas, pensei que é Kleber Lima, que Kleber Lima é meu irmão, né? E ele declarando voto assim, declarando esse apoio todo ao Medeiros. Aí, Medeiros, é uma pessoa que está botando fé em você aí. Pois é, muito obrigado, Kleber. Pois é, quem sabe o futuro, né? Quem sabe. Valeu, Kleber, obrigado aí pela sua
participação, querido. Obrigadão pela sua participação aqui com a gente no programa Opinião, tá? Ô, Medeiros, amanhã, não é? Também conhecida como terça-feira, tem uma reunião aí lá com o Gilmar Mendes, que você que articulou. Estou com intimidade aqui, né? Você, não, deputado, por favor, tá aqui por favor, e tal. por favor. Mas, enfim, que Vossa Excelência tenha amanhã uma audiência com o Gilmar Mendes. E a Ferrogrão, graças ao colega sem cabelo do Gilmar Mendes, com todo respeito, né? O Alexandre de Moraes, tem uma decisão aí que está parada, não é? A nossa Ferrogrão, que é muito promissora, mas parada, né? Não adianta. Literalmente não adianta. Qual que vai ser o pulo do gato dessa reunião de amanhã? Então, eu estava conversando com o coordenador da nossa bancada, o deputado doutor Leonardo, e porque na outra oportunidade o deputado Leonardo tinha pedido uma audiência ao ministro Alexandre de Moraes para que ele recebesse a bancada do Pará e de Mato Grosso para tratar desse tema. Que é um tema de muita importância para o país e, lógico, para os dois estados também. Mas ele foi extremamente deselegante com os congressistas, não recebeu. Mas o ministro Gilmar, ele é daqui do estado, ele conhece, é um ministro que não recusa receber ninguém, não se recusa a enfrentar tema nenhum. Eu tenho uma admiração por ele nesse sentido. O ministro Gilmar não se furta a enfrentar qualquer debate. E você veja bem, a semana passada o coordenador da nossa bancada fez esse pedido, ele já marcou para essa semana. Uma coisa extraordinária. Então, ele vai receber a bancada e vamos tratar desse tema lá com ele. Tomara que saia um encaminhamento Porque deliberativo, né? Porque eu tento imaginar aqui, deputado, como que um ministro vai ter qualquer tipo de procedimento contra uma posição de um colega, não é? Até tem um espírito de corpo, tem toda a questão. Nós estamos numa situação de desespero que vale acender vela para tudo, porque você veja só, essa ferrovia, ela diminui em até 40% o valor do frete. O nosso produto hoje, em determinados produtos, ela chega a dobrar o frete. Uma carga de milho, ela chega, por exemplo, o dobro do preço. Os nossos concorrentes, eles têm uns modais de transportes que são integrados, hidroviário, ferroviário e rodoviário, são integrados e competem entre si. E nós aqui temos uma produtividade muito boa, mas ela se dilui por causa dos fretes. Agora, quando nós temos uma ferrovia que vem resolver esse produto, aí vem o PSOL, que se você tirar o papel da mão daqueles caras, eles não têm a mínima ideia do que é Ferrogrão, não sabem nem onde fica Mato Grosso. São caras que ficam fumando maconha lá por alguns lugares e tomando vinho, peramanca lá pelos bares do Leblon. E aí entra com a ação e o ministro Alexandre de Moraes deu a tutela para eles. Ministro Alexandre de Moraes, que estava no governo do presidente Temer quando essa medida provisória foi feita. Pois é, para você ver. Ele estava junto, ele ajudou a fazer esse negócio. Aí ele pegar e dar só porque sei lá, nem sei por que deu. Mas, coincidentemente, ele é desafeto do presidente Jair Bolsonaro. Tá, eu não gosto do presidente Jair Bolsonaro, vou prejudicar o estado de Mato Grosso e tal. O Brasil, então, né, parar aqui. Então, assim, nós vamos lá, vamos conversar com o ministro Gilmar, porque lá ele se entende, vamos pelo menos colocar o que está acontecendo, né? Porque esse tema vai ser levado, pelo menos já vamos fazer uma espécie de memoriais lá com o ministro. A estimativa é 20 bilhões só de logística com essa Ferrogrão aí, que seria economizado. Mas enfim, Lorenberg. Deixa eu fazer uma correção, que eu falei que essa reunião com o Gilmar Mendes será amanhã. É na quarta. Mas não é, na quarta, rapaz. Quarta-feira. Já me chamaram a atenção aqui, já ligaram para o Dorileu. É quarta-feira, tá? A reunião do Medeiros e vai o Leonardo, vai outros deputados. Dorileu. Vai. Deputados da bancada também. Vai todo mundo, toda a bancada está convidada. Pressão lá no Gilmar Mendes, senão você não vai em Diamantino nunca mais, viu? Mas, deputado, é só para que o amigo telespectador possa entender melhor. Esse processo está nas mãos do Alexandre de Moraes. Mas qual seria
a articulação do ministro Mendes com o Alexandre de Moraes. Não haverá dificuldades ou não? Não, não vai haver. O que nós vamos colocar é, pelo menos, para que quebre a resistência dele com as bancadas do estado de Mato Grosso e Pará, para que, se tem alguma pessoalidade, o que a gente quer é abrir um diálogo. Se tem alguma pessoalidade, se tem algum ranço, o que é, porque ele não aceita nem conversar sobre o tema, né? A gente quer expor a importância disso para o país, porque, veja bem, a Corte ela tem cada vez mais feito decisões que são decisões, como é que eu digo aqui, que tem influência muito forte na vida política do país. E, por vezes, não tão jurídicas, mas bastante políticas, né? E me parece que é o caso dessa em relação a Ferrogrão. E de política o ministro Gilmar entende, entendeu? Ele se precisar ter uma conversa com o colega, eu não tenho dúvida que ele não vai se furtar em poder explicar a importância. E talvez ele seja a pessoa indicada para, de repente, ter uma conversa dessa de forma que não milindre o colega, né? É nesse sentido que a gente quer conversar com ele também. Apelar para o bom senso do Gilmar Apelar para o bom senso do colega, né? E, de repente, até fazer um meio campo para que ele possa receber essas duas bancadas, porque são 31 congressistas. Quando esse rapaz estava pedindo votos, e eu fui um dos que, a pedido do presidente Temer, saí de gabinete em gabinete do Senado, fazendo campanha para ele, pedindo para os senadores votar, porque não queriam votar, porque ele tinha fama, o PT falou que ele era advogado do PCC, não sei o quê, tarará. A gente saiu quebrando tudo isso aí, falando, tirando todas essas narrativas. Mas numa das reuniões, o pai do atual presidente da Câmara chegou a falar para ele, falou, eu queria saber, uma das coisas que eu quero saber é o seguinte, eventualmente, e isso encaixa com a luva no que nós estamos falando hoje, ele falou, eventualmente chegam assuntos dos estados, ele falou, porque você pode ter certeza que parlamentar não tem nenhum doido de chegar aqui, de sair daqui para ir lá pedir alguma coisa individual para si. Quando a gente vai no STF, é para tratar de alguma coisa relativa, ou ao país ou ao estado. Mas a gente tem tido dissabores ao ir lá, porque o ministro é muito humilde quando está pedindo voto, mas extremamente arrogante, falou desse jeito, arrogante quando a gente vai tratar de assuntos dos estados. Eu queria saber, como é que o senhor vai ser quando o senhor tiver de ministro? Vai atender a gente em pé, andando lá naquele salão branco, ou vai tratar, vendo que por trás daquele parlamentar tem um estado? Ele falou, o que é isso, senador? Oh, meu Deus, o senhor vai ser... Qualquer parlamentar que chega lá, nós vamos dar atenção de acordo com o que... Um parlamentar, ele falou que atenderia. Pois bem, dessa vez foi 31. 6 senadores e 25 deputados federais. E ele não atendeu. Que coisa, hein? Tomara que agora haja um encaminhamento aí. Então nós vamos pedir para o nosso São Gilmar, que é do nosso estado, e se não der certo, que o Alexandre não queira, pelo menos nós vamos mostrar para o ministro Gilmar a importância disso, porque depois vai julgar o mérito disso e a gente pelo menos já vai ter feito os memoriais com o nosso ministro. Colocar também os 2 ministros bolsonaristas, aspas, né, nessa conversa aí, para dar uma força aqui, porque o deputado Medeiros também, deputado, o senhor também está acionando o Ministério Público para suspender aí a cobrança de pedágio pela Rota do Oeste aqui na 163. Em que pé que está esse pedido aí? Com quais argumentos o senhor está entrando com essa ação? É absurdo, né? Você veja bem, a gente andar em estrada esburacada, você pagando imposto e andar em estrada esburacada já é imoral. Agora, você pagando imposto e pagando pedágio e andando em estrada esburacada, aí é o fim da picada, né? Por isso que... E outra, eles entregaram em janeiro. Se eles entregarem em janeiro, eles tinham que ter ido embora. Daqui. Como é que eles continuam? Porque tem um contrato, porque tinha um passivo, que não sei o quê. Se tem um passivo,
Se eu tenho uma dívida para receber de você, eu tenho que entrar na justiça, eu não tenho que ir lá no dia que você está recebendo pagamento e pegando na boca do caixa, não. Não existe isso. Eu, quando tenho uma dívida para receber de alguém, eu não posso ir lá tomar fórceps o dinheiro. Eles estão tomando nosso aqui, na hora que você passa lá. Isso é apropriação indébita. Então eu não concordo com isso. Já protocolou? Já está? Já está protocolado. Eu queria aqui pedir encarecidamente ao Ministério Público que já faz um mês que possa correr com isso, porque tem pessoas morrendo aí. Com certeza. Bremberg. Deputado, saindo um pouquinho fora do assunto, no ano passado o senhor, juntamente com outras pessoas, lideraram o movimento Direita Mato Grosso. E aí eu gostaria muito de ouvir um balanço do senhor a respeito deste movimento, se ele morreu, se ele continua firme, se ele continua na ativa para impulsionar as eleições de 2022. Você tem 1 minuto e meio para responder a essa pergunta aí. Não, continua vivo, continua vivo. Eu creio que essas eleições agora a gente pretende eleger o máximo de candidatos possíveis. Nós precisamos nós precisamos ganhar essa eleição de presidente para poder ir desaparelhando o país o máximo possível. O objetivo é esse. E também fazer uma base ali para não sofrer tanto como estamos sofrendo. A gente ganhou a presidência, mas você é a cereja do bolo, né? O resto você tem que... Por exemplo, agora a gente mesmo não fazer mil duplo tweet carpado aí. A gente não pode, por exemplo, montar a base que queria no Senado porque a gente não conseguiu eleger né? A gente não conseguiu nem montar um partido, né? Então, nós estamos engatinhando ainda nesse sentido, mas estamos crescendo. Eu sinto que as pessoas estão organizando, está muito embrionário, né? As pessoas agora que estão conseguindo entender o conceito de direita, esquerda, e é o que alguns filósofos aí, alguns analistas, aliás, por isso diziam, olha, na verdade não existe ainda direita, existe bolsonarismo. Muita gente não entende bem esses conceitos ainda. Mas está amadurecendo, está indo bem. Deputado Medeiros, eu até provoquei, eu tenho que encerrar o programa, mas eu preciso de um comentário seu. Eu fiquei muito, ia falar um palavrão, mas não pode, indignado, né? E mandei até no seu WhatsApp aí, hoje, mandei em outros lugares também, sobre aquele vídeo que viralizou aí do ator do comediante Porchat incentivando a pedofilia, não é? Aquilo lá, aliás, para meu alívio, né, a Damares e o ministro da Justiça já tomaram providência, pelo que eu tenho informação oficial, mas não pode ficar daquele jeito, não é? Olha, na verdade, assim, eu acho que ali o que tem que fazer é a classificação, né? É a classificação daquilo, não pode passar classificação livre, aquele troço, classificação 14 anos. Se tem que fazer aqueles negócios lá, joga para cima de 18 anos aqueles negócios. Mesmo assim, é absurdo, é nojento. Não, você quer mais nojento do que colocar um cara pelado e as crianças apalpando? E esses caras consideram normal? Então, essa turma, se você falar mais alguma coisa aqui, eles te processam. Então não dá. Eu fui relator da CPI da pedofilia lá no Senado. Esses caras queriam processar a gente porque nós chamamos para ouvir uma exposição que eles fizeram extremamente pornográfica, levando criança pela mão, criança do prezinho. Onde tinha um negro sendo currado por 2 brancos. Quer dizer, por que você leva criança de prezinho? Por que as crianças, cara? Pô, põe isso aí para adulto. Põe isso aí. Quer fazer um negócio, mas não põe criança, cara. Então, assim, tudo bem, o cara do filme lá é um vilão e tal, mas eu falei, não põe pra criança, pô. Mas enfim, José Medeiros, o papo é muito bom, gostaria de emendar aqui, mas a gente tem que, horário de rede, tem que obedecer, senão, já viu, né? Muito obrigado por ter vindo aqui, esse espaço está sempre a postos
para bem informar. Quando trocar de partido, já manda para a gente aqui, vamos informar também aqui. Quando tiver novidade, é só chamar que a gente também está aqui também a posto. Eu agradeço muito, eu sempre fico muito honrado, o papo aqui é muito bom, tá aqui com o professor Lorenberg, com você. Agradeço muito, valeu, um abraço para todo mundo aí. Saudações rubro-negras, viu? 6-0 no Bangu. Bangu também, né? Ana Carla Costa, minha amiga. Estou muito feliz pela sua irmã que está se recuperando com fé em Deus, viu? Um beijo para ela. Força lá, viu? Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. Tem o deputado Calil. Não é o Calil Baracate, é o Faisal Calil, deputado do PV. Vai estar conosco aqui, deputado estadual, falando de política, no programa Opinião às 7h30 da noite. Se cuida, fica bem, fica com Deus também.